Uma ótima noite a todos aqueles que estão nos assistindo através do Facebook da página da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Saguaçu. É com muita alegria e com muito prazer que estamos aqui reunidos à distância, mas juntos para louvar, engrandecer e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite nós ouviremos a mensagem através do nosso ancião Anderson. Vamos aproveitar este momento para ouvir o que Deus tem a nos dizer, para louvar com o pessoal do louvor, com todo o nosso coração, com todo o nosso entusiasmo. Então, para iniciar o nosso culto de hoje, começaremos louvando a Deus com o hino 150. Esses são os nossos momentos de louvor. Nós escolhemos esses momentos agora para que você aí na sua casa, você possa compartilhar conosco, cantando e participando, e preparar nosso espírito com isso para a mensagem que teremos a seguir. Vamos cantar agora o hino de número 150 dos nossos hinários, Não Desistir. Na sua casa, cante conosco. Dias há, bem sei, em que triste te senti, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir. Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. Está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir. Boa noite, é um verdadeiro privilégio, uma alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Nós com certeza teremos momentos aqui agradáveis e eu oro para que realmente sejam momentos espirituais, momentos de crescimento espiritual. Talvez você estava zapeando pela internet e encontrou essa transmissão, essa live. Talvez você não tenha planejado estar aqui nesse momento, mas saiba que não foi por acaso. Deus havia planejado esse momento na sua vida e na minha vida. Então eu peço que você acompanhe até o final, que você curta, compartilhe e marque amigos para estar conosco aqui nessa transmissão. Nós vivemos momentos preocupantes. Talvez você esteja muito preocupado com a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. E a preocupação realmente ela é necessária, porque mais de 12 milhões de pessoas já foram contaminadas, mais de 12 milhões e 500 mil pessoas no momento em que estou aqui trazendo essa mensagem para vocês. Mais de 560 mil mortos, o que equivale a aproximadamente a cidade de Joinville, que tem 590 mil pessoas, segundo o IBGE de 2019. Mas nós também sabemos que nós já tivemos outras pandemias na história do mundo. Por exemplo, a gripe espanhola, em que mais de 50 milhões teriam morrido, segundo a estimativa, segundo os registros históricos. Também nós tivemos
momentos terríveis na história, como a peste negra, em que 1/3 da população da Europa foi dizimada. E você deve estar pensando assim, que cenário terrível, mas infelizmente nós temos essas pandemias, esses problemas, mas não é o maior dos problemas. Há na história do mundo, como está registrado em Gênesis capítulo 3, uma pandemia pior do que o coronavírus, pior do que a peste negra, pior do que a gripe espanhola, que foi o problema, o vírus do pecado. O vírus do pecado que entrou nesse mundo por Eva e por Adão e Eva, e nós fomos contaminados com esse vírus. Todos nós, o grau, né, de transmitibilidade desse vírus é muito alto, porque todos estão contaminados, conforme nós vemos na palavra do nosso Deus. Se você não conhece a história da queda, a história que está registrada lá em Gênesis capítulo 3, eu convido você a estudar na sua casa, a tirar um tempo para fazer a leitura dos primeiros capítulos da Bíblia. Mas a mensagem desta noite, ela não está baseada no livro de Gênesis, está baseada no livro de Romanos, Romanos capítulo 5. E antes da gente fazer a leitura, antes de nós lermos Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, que será o início da nossa reflexão, eu convido você para fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa tocar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a vontade de Deus para nós, o plano de Deus para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus, amém. Agora que nós já falamos com Deus, nesse diálogo espiritual, queremos que Deus fale conosco. E Deus vai falar com certeza para nós, através de Romanos capítulo 5, verso 12. Leia na sua Bíblia, Romanos 5, verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então olha só como houve essa contaminação, olha a transmitibilidade desse vírus, o vírus do pecado, todos foram contaminados por ele. Mas se por um lado os cientistas, os estudiosos estão à procura de uma vacina, de uma cura para o coronavírus, a boa notícia, as boas novas do Evangelho é que há uma cura, há uma solução para o problema do pecado. E eu convido você a ler, está escrito ali em Romanos capítulo 5, verso 18, a solução que nós encontramos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Através do sacrifício de Jesus, nós temos a solução, a cura para o problema do pecado. Mas da mesma forma como quando uma pessoa está doente, ela precisa querer ser curada, ela precisa ir em busca do tratamento, ela precisa tomar o remédio, você e eu precisamos aceitar o sacrifício de Jesus na nossa vida, para que possamos ser curados do problema do pecado. É claro que o pecado atormentará a nossa vida, né? Nós só seremos libertos pelo pecado definitivamente com a volta de Jesus. Mas agora que nós já vimos que através de Cristo nós temos justificação, né, pelo sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos esse sacrifício, nós somos justificados. Agora nós podemos voltar um pouquinho no capítulo 5, a partir do verso 1, e ler a partir do verso 1 do capítulo 5 de Romanos, o contexto, o assunto principal da mensagem de hoje. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim para nós: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira mensagem que eu gostaria que ficasse gravada no seu coração é que, a partir do momento em que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que ter paz, nós temos que descansar, nós temos paz com Deus quando aceitamos a Jesus, pela fé. E você tendo paz no coração, você fica tranquilo, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo com a angústia em que nós estamos vivendo, você fica em paz. Quero que você continue a leitura junto comigo. A partir do verso 2 diz assim: por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A pergunta que eu faço para você, em meio a essa pandemia, em meio às dificuldades, talvez diante de problemas de saúde, talvez problemas financeiros,
Você está firme, firme nas promessas, você está perseverando, você está mantendo a sua fé, como você está reagindo? É fato que a pandemia, ela mexeu com vários aspectos da nossa vida, mexeu com vários aspectos do nosso cotidiano, mas ela influenciou a minha e a sua fé? A nossa fé está em ascendente ou está em descendente? Como você tem enxergado essa questão espiritual em meio à pandemia? Sabe, queridos, na leitura da palavra de Deus nós aprendemos muito. E eu peço que você continue a leitura a partir do verso 3 de Romanos capítulo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Mas como assim? Como eu posso me gloriar? Como eu posso ficar feliz, como outros textos dizem, nas tribulações, nos momentos de provações talvez? Veja, essa tribulação ela produz perseverança. E o assunto principal da noite de hoje é realmente nós entendermos o que é perseverança e qual é a importância da perseverança na vida do cristão. Veja, Jesus falou para nós que pelos seus frutos nós conheceríamos as pessoas. E para nós entendermos a perseverança, nós usaremos o método de Jesus. Vamos estudar quais são os frutos da perseverança, para entendermos melhor esse assunto tão importante para a nossa vida, nós que vivemos nesse tempo tão difícil, nesse tempo de pandemia. Segundo Romanos 5, verso 4, a perseverança, produz experiência, e a experiência produz esperança. E no verso 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, aquele que persevera, aquele que não desiste, aquele que insiste, ele tem uma experiência com Deus. A experiência com Deus, você tem a sua experiência com Deus, eu tenho a minha experiência com Deus. É algo individual, é algo que não pode ser transferido, não pode ser delegado. Cada um tem que ter uma vivência, uma experiência com Deus. Então, através da perseverança, você vai tendo momentos com Deus, experiências com Deus, momentos bons e momentos ruins. E essa perseverança nos traz experiência, e mesmo em meio a dificuldades, nós temos esperança. Esperança de que as coisas podem melhorar. Esperança, na bendita esperança da volta de Jesus. Essa é a maior das nossas esperanças. Então, com a perseverança, quando a gente não desiste, quando a gente insiste, a gente tem experiência com Deus. E através dessa experiência, nós temos esperança. Mas o texto não para por aqui. O texto diz que, além da experiência, além da esperança, nós temos amor. O amor derramado pelo Espírito Santo, conforme está ali em Romanos capítulo 5, verso 5. Então, queridos, nós já vimos os frutos, da perseverança. Agora eu convido você a analisar qual é o objetivo da perseverança, qual a finalidade da perseverança. E nós vamos agora para outro texto da Bíblia, vamos lá para Tiago, no capítulo 1, no verso 2 até o verso 4. Então convido você a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus e ler junto comigo Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu sei que é um desafio, mas o texto bíblico nos desafia. Veja, você lembra que o Espírito Santo que derrama no coração o amor? É o Espírito Santo que derrama no coração o amor. E esse mesmo Espírito Santo, conforme Gálatas 5, 22 e 23, derrama também a alegria. Então essa alegria é algo sobrenatural. Não se confunde com felicidade, que é algo terreno e passageiro. Mas o texto continua, em Tiago capítulo 1, no verso 3, diz assim, que a aprovação, nós temos que saber que a aprovação da nossa fé, quando ela é confirmada, ela produz perseverança. Então quando a gente resiste à aprovação, nós temos a nossa fé confirmada. E essa confirmação da fé produz perseverança. E agora, respondendo à pergunta, qual é o objetivo? Qual a finalidade da perseverança? Está ali no verso 4 de Tiago capítulo 1. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O objetivo da perseverança, o objetivo da gente continuar firme, o objetivo da gente continuar abraçado com Jesus, segurando a mão de Cristo, é que a gente tenha
que a perseverança haja de forma completa na nossa vida, de forma integral, para que a gente seja perfeito e íntegro. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa completa, que não falta nada. A gente se sente completo quando a gente persevera. A gente não é deficiente quando a gente tem essa perfeição que vem de Jesus. Agora, eu gostaria de fazer uma ilustração para vocês. A perseverança, ela não se confunde com a resiliência. Aqui eu tenho um elástico na minha mão. Quando você estica um elástico, ele volta ao seu estado normal, certo? O elástico é esticado, ele volta ao estado original. O conceito de resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após serem submetidos a uma deformação elástica. E como eu mostrei aqui. Agora, a perseverança, segundo alguns textos que nós vamos ler agora, ela não pode ser confundida com resiliência. Ela não se resume à mera resiliência. Veja, lá em Provérbios, nós entendemos que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E veja, lá em Hebreus 12, verso 1, fala que nós devemos correr com perseverança. Então a perseverança faz com que a gente não fique parado, estagnado. Com as provações, com as dificuldades, com essas provações e todas as situações que a gente vive, nós temos que ter uma fé crescente. A nossa fé, no meio das tribulações, ela não pode ficar estagnada. Nós temos que correr a carreira que nos está proposta, conforme diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 1. Você pode estar perguntando, mas qual que é a recompensa que eu tenho? A partir do momento em que eu corro, né, que eu não fico parado, que eu sou perseverante. A recompensa nós já veremos agora na sequência, né, através do que Jesus falou em Mateus 24, verso 13. Mas eu gostaria de voltar um pouco nessa questão da corrida com perseverança. Muitas vezes, no momento em que estamos correndo, nós nos sentimos cansados. E nada melhor do que numa corrida tomar água, né, para se hidratar e para recuperar o fôlego. Talvez você se sinta assim, cansado, e aí o convite é que você, na corrida, beba de Jesus a água da vida. Que você tenha realmente isso como uma constante na sua vida. Porque a carreira nos está proposta em uma corrida permanente, em que nós devemos perseverar para não desistir. Como um maratonista, como alguém que está cansado, mas mesmo assim continua, visando a recompensa, visando chegar, terminar a corrida e não desistir. Uma das piores coisas que existe é quando alguém abandona a fé. A Bíblia fala que o estado daquela pessoa que abandona é pior do que o primeiro estado. É pior do que o momento em que ela aceita Jesus. Ela volta, regride a um estado pior do que o estado original. Veja, queridos, agora nós chegamos ao terceiro ponto da mensagem. Mas antes, recapitulando, antes a gente já partir para uma conclusão, veja, nós já falamos sobre os frutos da perseverança. Falamos do objetivo, a finalidade da perseverança, no contexto em que a gente vive. E agora vamos falar sobre qual é a recompensa da perseverança. E é um texto muito famoso que está lá em Mateus 24, 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Realmente a gente percebe isso, né? Pessoas que muitas vezes se aproveitam desse momento de pandemia com a corrupção, né? Se aproveitam da pandemia para aplicar golpes, se aproveitam dessas situações. E esse se aproveitar demonstra que o amor está se esfriando de quase todos. Mas veja, quase, porque existe um grupo de pessoas que está descrito no verso 13. Aquele, porém, que perseverar, está falando dos perseverantes. Você é uma pessoa perseverante? Você faz parte desse grupo que persevera? Há uma recompensa. O ser humano gosta de estímulos, o ser humano gosta de incentivos, o ser humano gosta de recompensas. E Deus promete, aqui é o próprio Jesus prometendo, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, nós vivemos num momento difícil em que o amor está se esfriando. Agora eu convido você a relembrar o que nós vimos lá em Romanos capítulo 5. Lá falava dos frutos da perseverança, que a perseverança conduz à experiência com Deus. Essa experiência com Deus produz esperança no nosso coração. E essa esperança, ela não confunde a gente.
nós não ficamos confusos, porque a esperança nos deixa tranquilos. Enquanto a maioria das pessoas está confusos, né? Enquanto a ciência está confusa, enquanto a sociedade, o mundo, o planeta está em confusão, nós temos paz com Deus. E o amor é derramado nesse momento no nosso coração. Veja, aqui nesse contexto diz que o amor se esfriaria de quase todos. Ou seja, pela perseverança vem a experiência, pela perseverança vem a esperança, mas e também pela perseverança vem o amor. O amor que faz a diferença nesse contexto do tempo do fim. O amor que faz com que a gente saiba quem é perseverante e quem não é perseverante. Quem vai esfriar na fé e quem não vai esfriar na fé. E é através de perseverança que a gente vai atingir o amor. Nessa noite, eu tenho um apelo para você. Esse amor não é terreno, esse amor não é uma paixão, esse amor é sobrenatural. Esse amor, ele vem de Deus, é derramado pelo Espírito Santo. Então, a conclusão que nós chegamos, o apelo que eu tenho para você é: persevere, não desista, insista. Desistir não é opção para o cristão. Tenha experiências com Deus, esperança e amor no teu coração. O desejo que eu tenho para você é que se cumpra o que está escrito lá no livro de Números, aquela bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que o mundo se abale, eu não temerei. Ainda que tudo desmorone, ainda que o mundo me assombre, eu não temerei. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. Ele é minha rocha, meu escudo, é minha torre em tempo de batalha, eu não temerei. Ele é minha força se estou fraco, é meu farol no meio da tormenta, eu não temerei. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. O Senhor é meu pastor e ele não faltará. E ele não faltará. E ele não faltará. Agradeço a Júlia pela linda mensagem musical. Convido você a fechar os olhos para orar. Nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos, em meio a essa pandemia, ainda ouvir a tua voz, Pai. O Espírito Santo ainda está presente nesta terra, derramando o amor no nosso coração. Que possamos aproveitar, porque haverá um tempo que o Espírito Santo será retirado da terra. Que possamos tomar as decisões, ser perseverantes, não desistir, porque Jesus logo voltará. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você está convidado para estar conosco no próximo domingo, também pelo Facebook da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Saguaçu, acompanhando as transmissões. Que Deus abençoe a todos.